Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte de repercussão. O Flamengo está na grande final da Copa Conmebol Libertadores 2025. Mas antes de começar o vídeo, vamos deixar aquele salve para os inscritos fiéis que pediram no último vídeo aqui. Então, se você também quer aparecer e receber um salve, deixe nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você é torcedor rubro-negro. Salve vai para Josivaldo, para Ilma, Priscila, Amado Flá, José Vicente e Raimundo. Então, se você receber aqui aquele salve aí especial para o nosso canal Mundo Fla, só deixar nos comentários aí de que lugar do Brasil você é torcedor rubro-negro. Agora, sem mais enrolação, vamos para mais um corte, canal da Sport TV, link na descrição desse vídeo para deixar os créditos direitos autorais. Boa tarde, bem-vindo à Seleção Sport TV. O Flamengo vai jogar a sua quarta final de Libertadores desde 2019. E sobre a classificação de ontem em Avejaneda, a missão do Palmeiras, o Fluminense chegando no G6 do Brasileiro e o Estevão se consolidando como um dos mais importantes jogadores do futebol brasileiro, o Seleção de hoje conversa com o Eric Faria, Felipe Melo e a Renata Mendonça. A quem dou boa tarde e bem-vindo à Seleção, Renata. Tudo bem? Boa tarde Tudo para ótimo. você, Felipe, Eric, todo mundo que está nos acompanhando. Que jogo, né? Ontem a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre... Cara, acho que às vezes a gente trabalha muito essa ideia de favoritismo e a gente esquece que, assim, sempre tem um adversário em campo, né? Que o futebol, por mais que tenha, né? E o Felipe fala isso na coletiva, sobre quem é o melhor. Nem sempre quem é o melhor consegue prevalecer dentro de campo. Porque, tecnicamente, às vezes o outro adversário vai lá e consegue o jogo da vida. É mata-mata, né? E o mata-mata te permite isso. Eu acho que as competições de pontos corridos é realmente quem é o melhor ganha, porque, cara, é muito difícil você ser o melhor em 38 rodadas consecutivas. Você conquistar mais pontos em 38 rodadas consecutivas e não ser o melhor time. Mas no mata-mata, ele permite coisas como a LDU fazer 3-0 no Palmeiras, e a LDU sendo um time muito pior do que o Palmeiras. E se classificar hoje para a final, continuará sendo um time pior do que o Palmeiras. Mas é circunstâncias, são 2 jogos, é um mata-mata. E eu acho que ontem tinha muitos desses elementos, porque o Flamengo tinha vantagem, mas jogava num cenário difícil, né? Com uma atmosfera incrível que a torcida do Racing fez. E o Flamengo soube ser maduro até o final, mesmo com um expulso, né? Porque você olha para aquele cenário do jogo, assim, o Flamengo passou pelo primeiro tempo tranquilo. Chega 5 minutos do segundo tempo, expulsão. Aí você fala, caramba, não é possível. E eu acho que o Flamengo mostrou a maturidade de um time que está pronto para ser campeão. Foi realmente um jogo muito interessante. Aliás, que expulsão safada, amigo. Hein? Que expulsão safada, hein, Conmebol? Mas já a gente debate sobre isso. O Flamengo já está em Lima, quero convidar vocês a votarem na nossa enquete, que é qual será a final da Libertadores. Flamengo e LDU. Flamengo e Palmeiras são as 2 opções. Convido vocês apontando o smartphone para o QR Code, que em algum momento vai aparecer aqui na tela. E vocês, por favor, participem e deem a opinião sobre qual será a final da Libertadores. Tem opinião formada sobre qual será a final da Libertadores? Deixa para o final do programa, né? Que aí o pessoal fica até o final. Tá bom. Fala, Felipe. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, amigos, a todos que nos acompanham. De fato, um jogo... O Flamengo mostrou 2 faces ali, né, nesse jogo. O primeiro tempo, tudo encaminhava para o Flamengo vencer também fora de casa, né? Quando eu fui perguntado no Seleção da semana passada, eu falei que era uma vitória gigante do Flamengo por isso, porque é uma semifinal de Libertadores e o Flamengo tem jogadores a nível tão elevado que não importa se você vai jogar em casa ou jogar fora de casa, os caras têm experiência tal para se comportar bem dentro de campo. E o Flamengo, por mais que o El Cilindro estava pulsando, o Flamengo se comportou muito bem, jogou o primeiro tempo como se estivesse jogando dentro de casa e, obviamente, o segundo tempo com a expulsão do Plato, uma expulsão totalmente injusta da minha parte, principalmente se tratando de Libertadores. O Flamengo mostrou uma outra face, né? Se defendeu muito bem, obviamente que eles tiveram algumas oportunidades, normal de um time que se lança ao ataque, mas o Flamengo se comportou muito bem e muito justa a classificação do Flamengo para a final da Libertadores. Como falei há algum tempo atrás, eu achava que a final, aí eu vou aqui já dar minha opinião, eu achava que a minha final seria Flamengo e Palmeiras, continuo achando que a final vai ser Flamengo e Palmeiras, são os 2 melhores times da competição, de fato, e eu acho que para o bem do futebol, não só brasileiro, mas para o bem do futebol sul-americano, para o bem da Libertadores,
merece uma final como essa dos dois melhores times, sem dúvida alguma. Os dois brigando por um tetra inédito. Exatamente. Eu fico triste porque eu vou perder um dos Reinaldo, tem 3 Libertadores. Alguém vai passar, mas de fato acontece. Cara, o Racing, para mim, deixou uma melhor impressão no Maracanã até do que em casa, quando ele tinha obrigação de jogar, de criar chances, para mim, pelo menos. Eric, boa tarde, bem-vindo. Fala, Rizek. Boa tarde, Ria, boa tarde, Felipe, boa tarde para todo mundo. Eu acho que ontem o Flamengo foi o que ele vem sendo na Libertadores. Um time muito sólido na defesa. O Flamengo só levou 5 gols na Libertadores em 12 jogos. Então, em 8 jogos, o Flamengo não foi vazado na Libertadores. E eu acho que isso fez a grande diferença na campanha do Flamengo, que não foi uma campanha exuberante na Libertadores. Mas pouco importa, o Flamengo está na final por quê? Porque também faz parte se defender bem em competições como a Libertadores. E o Flamengo se defendeu muito bem ao longo da Libertadores. O Flamengo tomou 2 gols na primeira fase, 3 gols na primeira fase, todos do Central Córdoba, 2 no Maracanã e 1 fora, e tomou 2 gols do Estudiantes nas quartas de final. Então foram 6 jogos de mata-mata com 4 gols de baliza 0. Então eu acho que isso deve ser exaltado também. Se o Flamengo conseguir ser campeão da Libertadores em novembro, para mim, o Rossi e o Léo Pereira são os 2 melhores jogadores do Flamengo na Libertadores. A não ser que alguém chegue na final, faça 3 gols, 4 gols, a coisa muda de figura. Mas hoje, para mim, os grandes caras dessa campanha são os 2 zagueiros, com destaque para o Léo Pereira, porque fez o gol da classificação na primeira fase contra o Tati. Foi 1-0 o gol do Léo Pereira no Maracanã. E o Rossi, que tem sido o cara mais decisivo do Flamengo na Libertadores esse ano. Não é isso, gente. O Eric está falando da campanha do Flamengo na Libertadores. Então, assim, a fase de grupos com o Flamengo na 2ª posição e depois os jogos de mata-mata. Como disse o Eric, está longe de ser uma campanha brilhante, mas pouco importa. Né? Pouco importa. Quando o time vence um torneio de Copa, ninguém lembra que na fase de grupos ficou em segundo, sofreu contra o Estudiantes, foi para os pênaltis, né? Não é uma campanha brilhante, não é uma campanha à altura do elenco e da bola que o Flamengo pode jogar. Terminou atrás da LDU na fase de grupos e poderia ter sido eliminado. Foi tensa a classificação do Flamengo na fase de grupos, chegou a perder em casa do Central Córdoba. Foi no último jogo contra o Tati, era 1-0, gol do Léo Pereira. E o Rossi fazendo uma defesa no último minuto. Exatamente. Aí nas oitavas, fez uma partidaça, principalmente no Beira-Rio, né? Jogou bem no Maracanã, mas no Beira-Rio eu acho que é o melhor jogo do Flamengo na Libertadores, né? Os 2-0 sobre o Inter. Contra o Estudiantes, fez um ótimo primeiro tempo, um segundo tempo estranho. Foi com a vantagem mínima para a Argentina, jogou muito mal lá, perdeu de 1-0, se classificou nos pênaltis, com o Rossi sendo o grande protagonista. E no que o Felipe tem batido na tecla, né? Na grande vitória. Mas foi só 1-0, mas é uma grande vitória. Foi difícil o jogo da semana passada no Maracanã, o que proporcionou ao Flamengo empatar fora. Então você olha assim e fala, o Flamengo até poderia mais? Poderia, mas quando o time chega numa final de Copa e se for campeão, ninguém vai lembrar que a campanha é abaixo do que pode. Eu lembro... Desculpa, só para... Eu acho que não... Ela é abaixo do que pode, talvez, em números de gols. Mas se você olhar para o jogo que o Flamengo fez... Os 2 jogos que o Flamengo fez contra o Inter, podia ser 3-0 os 2 jogos. Pelo menos, né? O jogo do Beira-Rio podia até ter sido mais. Contra o Estudiantes, apesar de um segundo tempo ruim, o Flamengo criou... Também teve interferência da arbitragem, né? Teve. Contra o Estudiantes do Maracanã, a expulsão do Plata. Mas o jogo da volta, por exemplo... Não jogou mal. O jogo da volta foi ruim. Muito mais difícil que ontem. O Estudiantes esteve muito mais próximo de eliminar o Flamengo. Esse não tira o cartão. O Flamengo teve momentos assim em que ele poderia ser eliminado por uma bola. Sim, mas é que eu acho que é normal. Na fase de grupos, assim, os mínimos detalhes, né? Na fase de grupo tem uma bola no final do jogo contra a LDU lá, que se eles fazem aquele gol, fatalmente o Flamengo sairia. Uma cabeçada, né? Uma cabeçada. Então, assim, são mínimos detalhes. E um gol anulado do Estudiantes, que o Léo Ortiz teve uma sacada de segundos ali, que deixou o atacante em impedimento. Agora, não estou fazendo comparações, estou dando exemplos, até porque eu não gosto muito de comparação. O Real Madrid ganhou algumas Champions indo muito mal, começando muito mal, aí joga mal em casa, aí sendo no final... Sendo Courtois o melhor jogador do time, no final, né? Vira o jogo no último minuto. Ninguém lembra. O Palmeiras no final. A melhor campanha da Libertadores. Que o Rossellu fez 2 gols no fim contra o Bayern de Munique, não foi? Exatamente. O Palmeiras, que tem a melhor campanha, a campanha do Palmeiras até aqui é um negócio absurdo. Sim, pode ser eliminado hoje. Exato. Mas eu falei que ninguém lembra de que Podem ir 2 times do mesmo grupo para a final, né? Eu só acho que a palavra brilha é que a gente fala sobre placares, mas assim,
jogo de mata-mata, né? Você tem momentos em que são incríveis e que você tem momentos de dificuldade. Raros são os títulos que uma equipe vai conquistar em competições assim, cheia de mata-mata, que, cara, vai atropelar em todos os 19 também foi difícil. Foi difícil, você não lembra contra o Emelec? Como é que foi? As oitavas de final? É que depois a coisa andou, mas o começo foi difícil também. A classificação em 19, o Flamengo passou em segundo também. Então, e a classificação nas oitavas... Não, passou em primeiro, mas com a mesma pontuação de agora, 11 pontos. A classificação nas oitavas foi nos pênaltis, com assim, a galera chorando no final. E o jogo contra o Inter nas quartas, naquela ocasião, foi duríssimo. Duríssimo no Maracanã. O jogo fácil foi a semifinal. Sim, contra fácil, o Grêmio. Entre aspas, foi a semifinal, os cinco gols contra o Grêmio. E em 22... Aí sim foi passeio. Foi passeio. Aí foi passeio. O Flamengo teve um empate e 12 vitórias na Libertadores. Inclusive, um atropelo no Vélez, Não, aí foi... lá na Argentina, na semifinal, foi passeio. Bom, vamos falar do jogo de ontem, né? Por isso que eu valorizo também a defesa. Em campanhas assim, se você não tem um ataque exuberante, Felipe foi zagueiro, às vezes você segura na zaga. E jogos assim, se você não tomar gol e fizer um só, e que seja do zagueiro, você ganha o jogo e é campeão. Eu concordo, só acho que assim, o 1-0 do Flamengo não me parece aquele jogo que você fala assim, pô, o time tá... Sabe aqueles 1-0 que o Boca fez em 2023? Que o Boca passa e chega na final da Libertadores? O Boca foi jogando só nos pênaltis. E só baliza 0 mesmo, mas não produzia nada no ataque. Esses placares magros que o Flamengo teve não foi por falta de produção, foi por falta de eficiência. Foram boa parte de jogos que o Flamengo controlou o jogo e não fez contra os gols. Contra o Racing no Maracanã, o goleiro do Racing foi o melhor jogador em campo. Exatamente. Eu até acho que assim, o Flamengo produziu tanto, pegando esse último jogo do Flamengo no Maracanã contra o Racing, ele produziu tanto que ele foi premiado no final por um gol chorado, que acabou posteriormente sendo gol da classificação. Eu achei mais difícil o jogo do Maracanã, assim. Primeiro tempo, segundo tempo aqui o Racing não passou do meio campo também, né? Não chutou uma bola no Racing. Teve aquele gol anulado que o José pitou antes. Mas por que eu tô dizendo? É óbvio que o Racing teve mais chance ontem que no Maracanã. Quando eu digo mais difícil, é que o Flamengo era o mandante. E o Racing me passou mais firmeza no jogo do Maracanã do que ontem. Ontem, sinceramente, o primeiro tempo foi um domínio total do Flamengo. O Flamengo não sentiu a pressão. Roda os melhores momentos, por favor. O Flamengo não sentiu a pressão. O Flamengo tomou conta do jogo na primeira etapa. Poderia perfeitamente ter feito 2 gols. Foi senhor da partida. E no segundo tempo... Quando se viu com um jogador a menos, ele se defendeu muito bem. Muito bem. Um grande equipe começa com um grande goleiro. A primeira grande oportunidade do jogo é a do Racing. Uma cabeçada e o Rossi faz uma excelente defesa, porque é uma bola rápida, bola rasteira, bola muito difícil para um goleiro que é alto. Então, assim, ele fez uma defesa realmente que foi a defesa do jogo para mim. Teve aquela no final ali que acabou desviando, mas a defesa do jogo foi a do início do jogo. Agora, o Flamengo, o primeiro tempo, o Flamengo realmente dominou o jogo depois dessa cabeçada e só deu o Flamengo. A torcida ali quietinha, ó. A torcida tá quietinha ali, ó. Tá quietinha. Isso desmascarou também essa coisa de torcida argentina, que canta o jogo todo. Eu escutava muito, eu não sei se o microfone tá virado pra torcida do Flamengo. É igual no mundo todo. A torcida do Flamengo, eu falei assim, a torcida do Racing tá calada. A torcida argentina empurra o time todo. Ontem foi teatro. Teatro é o cilindro. É isso aí, eu também achei a mesma coisa. Teatro é o cilindro. Como foi o Monumental contra o Palmeiras também. O novo Monumental, 90 mil Palmeiras porque o time também não conseguiu incendiar a torcida, normalmente né, o time é que... incendeia a arquibancada. Vamos ser bem sinceros, foi bonito, né? A festa uma coisa foi é você jogar na Bombonera, meu irmão, com a torcida do Boca ganhando ou perdendo, os caras gritam o tempo todo, né? Não é porque eu gosto muito do Boca, não, mas é diferente. Os caras é diferente pra cá. Cara, mas eu, sinceramente, eu acho que foi o Flamengo que esfriou a torcida. Porque, não tenho dúvida disso. A festa antes do jogo foi linda, foi impressionante. Réveillon. Durou 10 minutos, fogos e 10 E aí o Flamengo esfriou. O Flamengo esfriou a torcida, cara. A torcida começou a perceber, analisando friamente, não tem nenhum assim, nossa, que milagre, como que, por exemplo, o goleiro do Racing fez no Maracanã, 2-3. O Rossi teve volume. A primeira defesa, eu achei uma defesa... Do primeiro tempo. Do primeiro tempo, porque acho que já tinha 10 minutos de jogo, foi bem no início. Aquela cabeçada é uma bola muito difícil, assim, a bola, olha essa aí, é muito difícil, cara. Ele faz uma defesaça. Essa bola, se é 1-0 com 11 minutos de jogo, é completamente diferente o jogo. Claro. Então, assim, eu achei que isso aí beira um milagre, essa defesa. Mas eu não estou criticando o Rossi, não. Estou apenas dizendo que o Flamengo, com a sua tática bem sucedida, ele foi muito parecido, muito mesmo, com aquele jogo contra o Corinthians. O Flamengo sabia das limitações do Racing, como sabia das limitações do Corinthians na Copa do Brasil do ano passado. Se vê com um jogador a menos e entrega a bola literalmente para o adversário. Fala, vai aí, é que eu mostra acho que você tem uma capaz. Diferença em relação àquele jogo, Rizé, que eu acho que naquele jogo o Flamengo ainda conseguiu atacar.
Ontem, o Flamengo absolutamente abriu mão de atacar. O Flamengo não ia atacar. Se o Flamengo tomasse um gol, ou ia ser 2-0 ou ia para o pênalti. Porque o Flamengo não tinha mais força para atacar, assim, até com os jogadores que estavam em campo, né? Então, naquele dia lá, o Flamengo ainda perdeu 1 ou 2 gols no finzinho lá, em contra-ataque e tal, que o Flamengo teve. Não, e aquele jogo foi ainda no primeiro tempo, né? Eu acho que as circunstâncias talvez teriam sido diferentes se essa expulsão tivesse acontecido no primeiro tempo, porque aí eu acho que o Flamengo tentaria minimamente atacar, porque seria muito tempo para você só se defender. Tem Mas nesse caso, assim, era início do segundo tempo. Você fala, cara, eu achei a análise do Felipe Luiz... Agora, a diferença outra também é vital. A expulsão do Bruno Henrique foi justa. A de ontem foi absurda. Não. Né? Não, é o que eu falo. A de ontem foi uma absurda, principalmente se tratando de Libertadores, gente. Acho que assim, é tão absurdo duplo. Não, que a gente ficou gente, o que aconteceu? Como é que expulsa? Como você tira o cara de jogar uma final? E novamente o Plata, né, coitado? Assim, e dessa vez não vão tirar o cartão. Mas, dessa vez, e não fez nada, cara. Não quando foi eu digo nada. que é parecido, é porque o enredo foi parecido, né? O Flamengo fica ali entrincheirado atrás, marcando muito bem. Os zagueiros vão se consagrando e o Corinthians só conseguia levantar a bola na área, bola na área, bola na área. Depois o Felipe falou isso, que a ideia era dar a bola para o rival. E mesmo não falando isso ontem, tenho certeza que a ideia foi a mesma coisa. Toma a bola aí, Racing. E o Racing se mostrou muito limitado. Ele falou que ele queria preencher a área e principalmente a largura, porque aí você conseguiria empurrar o Racing para trás e forçar os cruzamentos. Se o Racing não consegue a infiltração na área, o que ele vai fazer? Ele vai cruzar a bola. E uma outra coisa que eu acho que é uma preocupação real que o Felipe Luiz teve, de aumentar a altura dos jogadores. Para você ter mais jogadores de rebater a bola da área. Porque foi exatamente isso. Assim, o Racing cruzou 15 bolas, alguma coisa assim, no primeiro tempo. Só que no segundo isso aumentou. E, cara, a partir do momento que ficou com um jogador a mais, é impressionante. A única coisa que o Racing fazia era cruzar a bola. Chegava em volta, ele fazia aquela movimentação em U com a bola, né? Não entrava na área. E aí, em algum desses pontos, em volta da área, ele ia cruzar para alguém que estava dentro da área. E o Flamengo estava muito bem postado para isso. Então o Rossi acabou protegido e as poucas bolas que passaram, que conseguiram ter alguma finalização, ele estava bem posicionado. Eu concordo com o Érico, o Léo Pereira foi gigante. Você vê como é que o futebol é traiçoeiro. No jogo do Maracanã contra os Estudiantes, o Plata também foi expulso. Foi. E o Felipe fez a mesma coisa. Pois o Danilo armou uma linha de 5, deixou só o Bruno Henrique na frente. Também, justamente. E tomou numa bola vadia assim também, numa bola que vai para a área. De um time pior, né? De um time pior, que bateu até no Léo Pereira, desviou e entrou. Ontem bateu no Emerson e não entrou. Cara, o futebol tem coisas que a gente não explica com a razão. Não explica com a razão. Foi as mesmas estratégias, o mesmo jogador expulso, a mesma linha de 5, a mesma limitação tática do adversário. Uma bola aérea entrou, porque pererecou ali e ali. E a de ontem pererecou ali e ali, o goleiro defendeu. Então, assim, muita coisa a gente vai explicar com tática, com estatística, mas tem muita coisa que é o imponderável do jogo. E é por isso que a gente é apaixonado por isso. Vou ser bem sincero, o Flamengo no primeiro tempo foi melhor e o Flamengo, mostrando a face defensiva dele, foi melhor para defender também. Sim. Foi melhor para defender. E o legal é que o Racing, no final, precisando fazer gol, o goleiro vai para o ataque. Bate o escanteio curto. Bateu o escanteio. Última bola do jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos bater curto para o juiz acabar o jogo. Não, essa foi inacreditável. O goleiro ficou... Aí ele, tipo assim... Gente, vocês concordam que o Estudiantes, no jogo em La Plata, foi muito mais perigoso? Foi. Bom, ganhou o jogo. Começar pelo fato de ganhar o jogo e teve um gol anulado. Exigeu muito mais da defesa. Muito mais. Também o Flamengo não... O Flamengo foi pior também no primeiro tempo. Exato. O Flamengo em La Plata não conseguiu jogar o que jogou no primeiro tempo ontem, por exemplo. Em momento nenhum do jogo lá em La Plata. Ontem o Flamengo, o Felipe falou, até os 40 do primeiro tempo, o Flamengo dominou o jogo, né? Exato. Um bom primeiro tempo do Luiz Araújo ontem também. É um jogador que que a gente falava muito grande na temporada do Flamengo. Não só o primeiro tempo com bola no pé, mas a personalidade dele que existem. Você vê lance, tem jogadas que os caras tentam intimidar e ele fica com cara de deboche, assim, o que foi e tal, assim, uma personalidade forte, sabe? Eu gosto muito desse jogador, eu acho ele muito importante. As jogadas, ele tem um bom chute de fora da área, quase que fez 2 gols ontem, sabe assim, se a bola vai no gol fatalmente, ou o goleiro teria que fazer um milagre, ou seria gol. É um jogador, assim, muito importante para o Flamengo. Também acho. E é o terceiro artilheiro do time na temporada. E ontem a gente estava debatendo as prévias, né? As prévias apontavam Saul, havia dúvida, acabou jogando Luiz Araújo. E Saul ficou no banco. Vou mostrar como o Flamengo foi escalado inicialmente, com o Luiz Araújo e o Plata na frente, Carrascal, Arrascaeta, Jorginho, Pulgar. Esse foi o time do primeiro tempo, que jogou muito bem, né? Muito bem. A dúvida é se o Pedro volta para a final, né? Porque senão o prazo que tinham dado de um mês
dá para voltar a jogar, né? Agora, assim, dá para voltar a treinar. O importante é voltar a treinar, né? Exato. Voltar a jogar sem treinar não vai adiantar, né? Exato. E essa foi a solução que o Felipe arrumou para jogar ontem. Não vai ter o Plata, por exemplo. Exato. Não, assim, acho que ontem, se o Pedro tá em campo, eu acho que o Flamengo teria aberto o placar no primeiro tempo. Porque teve chances que o Flamengo construiu, assim. Sabe aquela bola de cara do gol que, aliás, aquela que passa pelo Plata e chega no Varela? O Plata deu o carrinho, não chegou, Essa daí, se o Pedro tá na área, ele faz esse gol. A gente está falando do melhor 9 que nós temos na Sul-América, né? Assim, o Pedro, ele faz falta em qualquer time, principalmente se tratando de um jogo como ontem. Porque um jogo como ontem, você que de repente você teria, por um lado, o Luiz Araújo, por outro lado, o Carrascal, que são dois jogadores velozes, o Luiz Araújo bem mais veloz, e o Pedro no meio. O Pedro teria muito mais atenção, criaria muito mais, assim, a atenção dos zagueiros para o Pedro, dos dois zagueiros, e com certeza teria a oportunidade dos pontas fazendo facão, uma bola nas costas. Perdeu a bola longa também, Flamengo, né? Além do Flamengo perder a bola. E ele é um pivô diferente também, porque quando você pega um atleta que é forte, tem um bom porte físico, é alto, o cara geralmente não tem tanta qualidade, ele faz o pivô para quem vem de frente. O Pedro demonstrou, inclusive no jogo contra o Palmeiras, que ele tem qualidade suficiente, não só para fazer o pivô para quem vem de frente, mas para girar em cima do adversário e dar um passe e uma assistência, como foi feito para o Arrascaeta. Então, assim, é um jogador que faz muita falta para o Flamengo, mas não só para o Flamengo, para qualquer time, inclusive para a seleção brasileira. Teria jogado ontem no lugar do Plata, né? Sem dúvida alguma. Né? Sem dúvida alguma. A dúvida seria o Plata ou o Luiz Araújo, eu acho. Isso aí. Eu acho que jogaria o Luiz Araújo. Né? Luiz Araújo. Bom, aí, com 14 do segundo tempo, um jogador a menos, Felipe mexe no time. Ele tira o Carrascal, coloca mais um zagueiro. E dessa vez ele mexeu rápido, não ficou com um a menos o time, né? Assim, com 2 a menos no caso. Mas assim. você lembra contra o Corinthians foi também Foi muito rápido. Foi imediato. Porque ali. Eu tô falando do jogo contra o Palmeiras, por exemplo, Então, demorou aquela coisa do Léo Ortiz entrar, não entrar. Porque mas ali teve o problema teve a problema de comunicação. Ele até admite isso na coletiva, né? Um problema de comunicação da comissão ali para. Eu confesso que em casa eu estranhei. Saiu o Arrascaeta, ele já tinha tirado também o Arrascaeta contra o Palmeiras. Colocou o Bruno Henrique, mas era para puxar contra-ataque, né? Claramente. Depois... Não, e num jogo daí, como ia ficar o cenário, não tinha o que o Arrascaeta fazer em campo. Não, eu sempre estranho porque o Arrasca é o cara que resolve um jogo numa bola, mas com o Flamengo entrincheirado lá atrás... Eu acho que quando o Plata foi expulso, o Arrascaeta falou, sair. Exatamente. Ele mesmo já deve ter pensado assim, vou sair. Exato. Mas é uma coisa você jogar com... Uma coisa é o Arrascaeta no campo, com 11, ele podendo ficar ali, sabe? Por mais que estejam sendo atacados, mas poder pegar uma bola ali. 10 compensam, agora, com menos um em campo, você pede. O Arrascaeta não é um cara, não é um marcador, não é um cara que tem força para marcar. O Felipe Luiz fez certíssimo, tem que tirar, porque senão... E teve a questão do Bruno Henrique no lugar do Carrascal, porque ele é mais alto, ele tem até a possibilidade da casquinha. É muito rápido. A bola defensiva. E aí terminou assim, a linha de 5, Pulgar, Everton Araújo, Saúl e o Bruno Henrique para o contra-ataque. Né? O time terminou assim. Você vê, e ele tinha no banco o Nico, o Everton Araújo e o Alan. Ele optou pelo Everton Araújo por quê? Tamanho também. Altura, força física para competir no meio. E para marcar também, é um volante, né? Agora, a volta do Pulgar também é essencial para o Flamengo, né? Nossa, foi muito bem. Voltou, ganharam o jogo do Palmeiras, foi muito bem. Ontem também foi muito bem. É um jogador assim que... ajuda muito o Jorginho, né, no trabalho sujo no campo, é o cara que rouba a bola. Teve no início do jogo que ele já pegou, já deu uma banda no jogador do Racing, não deram nem falta assim, mas falou assim, eu tô aqui, sabe, para marcar território. É um jogador assim, que mostra a sua liderança dentro de campo, ajuda muito o Flamengo, a volta dele também foi um momento muito importante para o Flamengo. Eu acho que ontem, quem eu achei que no primeiro tempo fez um primeiro tempo meio distraído, meio assim, foi o Varela. Perdeu 2, 3 bolas no duelo aéreo, até por uma questão física mesmo. Ele é mais baixo mesmo. Se distraiu naquele tiro de meta que o goleiro do Racing bateu, que o Rojas entrou nas costas e tal. E ele, com a bola muito nervoso, perdendo muita bola. Depois, no segundo tempo, deu uma sentada, mas a entrada do Emerson também foi importante, porque era um jogador com muito vigor físico, também é mais alto, né? Para as disputas aéreas, físicas. E uma coisa, dos mínimos detalhes que a gente fala, né? Inclusive, foi tão importante a entrada do Emerson, que no final, se de repente é um outro atleta, ele não faz a pressão em quem vai chutar aquela bola do final, e de repente, se ele não faz aquela pressão, a bola vai no canto, fatalmente seria gol, seria muito mais difícil para o Rossi defender. Ele vem fazer pressão com os braços para trás, ele vem fazer pressão, a bola bate nele, desvia e vai em cima do Rossi, que faz uma bela defesa. Então, assim, foi muito importante realmente. Eu concordo com você, a entrada dele,
que no início passou certos problemas no Flamengo, a torcida começou a fazer uma mistura de vaia, mas é normal, um jogador que jogou no Barcelona, gente, sabe, jogou no Tottenham, jogou em grandes clubes na Europa, assim, é um grande jogador, veio do Milan, sabe, e realmente não todos os jogadores, como a gente fala, né, precisam de apenas um jogo para demonstrar assim, tem gente que precisa de tempo, é um grande jogador que vai ajudar muito o Flamengo ainda. Vamos ouvir o áudio entre a cabine do VAR. Toda expulsão ela é revista, né, pela cabine do VAR. E vamos ouvir e procurar entender por que o Plata foi expulso numa decisão de campo, né? Porque o lance do Plata foi alertado pelo quarto árbitro ao juiz e claramente não viu a imagem. A Conmebol divulgou o áudio, a gente mostra para vocês. Em que as câmeras não conseguem. A exclusiva da Globo teve uma imagem melhor, inclusive, na transmissão da Globo ontem para o Brasil, do que essas que o VAR analisou. Mas em nenhuma delas você tem uma imagem muito clara do que aconteceu ali. E aí ficou a versão do Bandeirinha, que estava do lado dos dois jogadores, e do quarto árbitro, que avisaram o juiz, lance para expulsão, né? Golpe nas genitais. Para mim isso não é um golpe nas genitais, para mim não é lance para expulsão. Para mim mal é um golpe, né? Mal é um golpe. Isso para mim não é nem amarelo. Também não foi nada, cara. Agora, o que me chamou a atenção é o fato do árbitro não ter ido ver. Esse é o típico do lance que ele deveria ter ido à cabine do VAR. Porque não tinha imagem, né? Mas assim, alguma coisa ele precisava ver. Não, mas aí nesse caso é a equipe de arbitragem. Porque ele não viu no campo. Então, mas ele não foi o VAR que falou. Foi a equipe dele que falou assim. Assim quando acontece uma falta, que é o Bandeirinha que veio e fala assim... Eu entendi, o Bandeirinha que falou pra ele, não, pode expulsar, pode confiar, mas... Olha o zoom mas aí, é demais, a gente né? deu o zoom. O Plata dá um mole... Tudo bem, cara, vacilou ali, mas, cara, sinceramente, isso aí não é um soco. Não... Pô, se isso aí fosse um soco, ia doer pra caramba, cara. Eu me perdi completamente. Se isso aí fosse um soco na genitais, ia doer pra caramba. Não foi. Eu achei que tivesse sido pior ainda. Pior ainda, de fato. Porque não tinha imagem do VAR pra ele ver. Meu Deus. Então era a versão do Bandeirinha. Não, e de fato foi a versão do Bandeirinha, até porque, assim, o cara tava na cara do lance mesmo, né? O Bandeirinha, de fato, estava na frente da situação e falou isso. Se fosse o VAR, eu acho até que não dá nem pro VAR chamar. Não dá. Porque se o VAR teria que chamar se ele discorda da marcação do campo e se ele tem uma imagem que contradiz a marcação do campo. Podia partir do árbitro, tipo, pô, tá esquisito, tá demorando muito, deixa eu lá ver isso. Eu acho que entra na coisa da arbitragem de campo, entendeu? Se o quarto árbitro e o Bandeira avisaram o árbitro, isso aqui é lance para expulsão, e o árbitro de campo vai lá e fala, é expulsão, porque confia na sua equipe de arbitragem, eu acho que o árbitro de vídeo tem que chamar só, pelo que eu entendo do conceito. Tem que chamar só se ele tiver uma imagem que não diga isso. É que eu acho que é um lance tão impactante num jogo que o árbitro deveria se cercar de todas as certezas, entendeu? Total. A certeza no caso foi do Bandeira e do quarto árbitro. Falou, porque ele tá, a primeira imagem que a gente vê, ele tá nem olhando para cá, ele tá olhando pro lateral que tava dando o Saúl tira a bola do Rojas que ia bater o lateral, tanto que ele vai lá e chama a atenção até do Saúl no banco. A imagem mostrou isso. Ele não tava nem olhando para aquilo ali. Agora, eu não sei, eu fiquei me perguntando isso ontem, depois que eu vi a coletiva do Felipe Luiz, principalmente, né? E também fiquei me perguntando, depois que aconteceu o lance, eu falei assim, cara, se isso acontece no Campeonato Brasileiro, quanto tempo a gente ia passar discutindo isso? Porque os treinadores só iam falar disso. Mas é porque eu acho que o Flamengo classificou, Rê. Então, não, eu acho que sim também, mas ainda assim eu fiquei me perguntando se também a gente, se no Campeonato Brasileiro não tem mais esperneio porque tem resultado a partir do esperneio. Porque quanto mais os técnicos e os jogadores falam e falam e falam, isso pressiona a arbitragem, isso pressiona a CBF. Teve erro de arbitragem ontem no Brasileiro. Enfim, não será debatido aqui na vitória do Fluminense. Eu só fiquei pensando nisso, entendeu? Crucial. Eu só fiquei pensando nisso, porque assim, cara, é um lance bizarro. Eu acho que se o Flamengo fosse eliminado, esse lance seria hoje o principal tema de mesas redondas, seria muito debatido. Mas na coletiva não foi nem tema. Sim. É isso, entendeu? Sim. Pô, inclusive, eu vi gente opinando que o Plata deu margem. Pra mim, não deu margem nenhuma, não foi nada isso, cara. Eu também não. Pra mim, não existe dar margem no futebol, pra mim. Ou a regra é ou não é. Assim, não, pra expulsão? Beleza, toma. E eu não sei não é? Não é. Eu não sei se a intenção dele foi só, tipo assim, cara, não vem me levantar não, que eu não quero, entendeu? É que como é interpretativo, eu entendi. Assim... É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aí, sempre trazendo atualizações diárias para vocês sobre o Mengão. O Flamengo se classificou para a grande final, a quinta final
da história do Mengão na final da Copa Conmebol Libertadores da América. Então, se chegou até o final do nosso vídeo, peço a vocês que deixem aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação.